A Voz da Palavra apresenta: As 6 coisas que o Senhor detesta. Provérbios 6, 16 a 19. As 6 coisas que o Senhor detesta, sim, as 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Deus é amor, porém, Deus também é justiça. Da mesma forma que Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado. Neste estudo, vamos aprender o que não está dentro do coração de Deus, mostrando exemplos escritos na palavra. Provérbios 6, 16. As 6 coisas que o Senhor detesta, sim, as 7 que ele abomina. 17. Olhos altivos, Orgulhoso, arrogante. Exemplo: Rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, foi o último rei do novo Império Babilônico. Ação: Deuteronômio 5, 20. Mas quando seu coração se elevou, e o seu espírito se endureceu, para se haver arrogantemente, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Reação: Deuteronômio 5, 21. E foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhantes aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva, como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Deus o achou em falta, e logo depois os persas conquistaram Babilônia, e o mataram. Deuteronômio 5, 1 a 30. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Provérbios 16, 5. Língua mentirosa. Exemplo: Geazi, empregado do profeta Eliseu. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, é curado de lepra, e quer pagar pela bênção recebida, e o profeta Eliseu não aceita o pagamento. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Mas Geazi vai atrás de Naamã e mente. Ação: 2 Reis 5, 20. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele, e receber dele alguma coisa. E foi Geazi alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo, e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Reação: 2 Reis 5, 25. Então ele entrou, e pôs-se diante de seu senhor. E disse Eliseu: De onde vens, Geazi? A mentira continua. E disse: Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como neve, pelo pecado da sua boca, e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, pelas maldições, e pelas mentiras que proferem. Salmos 59, 12. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que fala mentiras é traidor. Provérbios 14, 25. E mãos que derramam sangue inocente. Exemplo: Manassés,
14º rei de Judá, que reinou de 687 a 642 a.C., depois de Ezequias, seu pai. Por ter apoiado a idolatria, Manassés e o povo de Judá foram castigados. Ação. 2 Reis 21, 2, 3 e 16. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. 16. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mau aos olhos do Senhor. Reação. 2 Reis 21, 11 a 13. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria. Cordel, usado como símbolo do castigo completo e premeditado que Deus inflige a Judá e a outras nações. E o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém, como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. Falou o Senhor a Manassés, e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. 2 Crônicas 33, 10, 18. Coração que maquina projetos iníquos. Exemplo: Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, o traiu em troca de 30 moedas de prata. Ação. Mateus 26, 14 a 16, 47 a 50. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. 47. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus, e o prenderam. Reação. Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi sem furcar. Pés que se apressam a correr para o mal. Exemplo: Daniel. Daniel 6, 1 a 3. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ação. Daniel 6, 4 a 8, 10 a 13.
Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei, e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição, e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora via no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus o livrou. Reação. Daniel 6, 23 e 24. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Exemplo: Nabote e sua vinha. 1 Reis 21, 1 a 5 e 7. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ação. 1 Reis 21, 8 a 10, 12 e 13. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos seus nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. 12. Apregoaram um jejum, e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo:
Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Reação. 1 Reis 21, 17 a 19, 21, 23 a 25. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança. Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. 21. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo o homem, tanto escravo como livre em Israel. 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe, na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E o que semeia contendas entre irmãos. Exemplo: a sedição, revolta, de Miriam e Arão. Falaram contra seu próprio irmão por inveja. Números 12, 1 e 2, 5 a 10. Ação. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, ou cuxita, da Etiópia, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. O casamento de Moisés com uma mulher etíope não era nem moral nem legalmente errado. A queixa de Miriam e de Arão era um motivo fingido para encobrir a inveja que sentiam, devido à autoridade de Moisés. Reação. Números 12, 5 a 10. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em tudo a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Ação. Ato, feitos, obra. Reação. Salvação de almas. Ação. Mateus 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Reação. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um, segundo as suas obras. Aprendemos que toda ação tem sua reação, que tudo o que plantamos, nós colhemos, que aqui se faz, aqui se paga. Deus seja louvado.